Oi, Brasil e fora do Brasil, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Beatriz Santana, sou mãe, sou cabeleireira, sou manicure, sou pedicure, sou atriz, eu sou a Universal. Gente, eu fiquei devendo pra vocês um vídeo, vídeo falando, explicando mais sobre o DNA que eu fiz em julho nas minhas férias. Eu viajei, né, pro Maranhão, pra minha cidade, Estreito Maranhão. E lá eu realizei 2 exames de DNA para saber quem era o meu genitor. Pai. Ambos deram negativo. E eu fui colocando os stories, comentando, falando. E muita gente ficou em dúvida sem entender nada. Vou explicar para vocês aqui um pouco da história brevemente, tá? Porque não dá para falar tudo em um vídeo. A parada é o seguinte. Eu cresci ouvindo meus tios e algumas pessoas que são do convívio da família falar: teu pai é fulano, teu pai é ciclano. 2 pessoas estavam na lista. E minha mãe calada. Quando eu fiz 10 anos de idade, eu coloquei minha mãe contra a parede. E perguntei pra ela quem realmente era o meu pai. E ela me levou na pessoa que ela queria que fosse meu pai. Que ela disse que tinha certeza, porque ela não soube fazer as contas. Por incrível que pareça, minha mãe até hoje não entendia, entre aspas, como que engravida, gente. Pelo amor de Deus, isso é outra história. Ai, mas na hora de fazer ela sabe. Quase todo mundo sabe fazer. Eu quero saber explicar. Que tem gente que não entende muito sobre essa área até hoje, viu? Essa área hoje ainda é um tabu. Isso não vem ao caso. E a minha mãe me levou na casa desse homem. Ele me recebeu. Não disse que não era. Só a mãe dele que disse que não era. E ela acertou. Tá. Mas aí, o que acontece? Eu fiquei 22 anos achando que ele era o meu pai. E a gente tinha convivência. Eu agradeço muito a Deus e agradeço ele também até hoje por eu estar aqui em Goiânia. Porque foi ele que me deu o dinheiro da passagem. Foi ele que me ajudou no momento assim que eu precisei bastante na minha vida, porque eu tive um problema no seio e ele me deu dinheiro pra fazer ultrassom, me deu dinheiro pra vir pra cá, comprou material escolar pra mim. E é isso. Só que aquilo me incomodava, porque ainda tinha pessoas que falavam: teu pai é fulano, olha. E a minha mãe batia na tecla que era esse que ela tinha me levado lá, porque ela não soube fazer as contas. Tá, e ele não pedia pra fazer DNA, mas ele tinha vontade de pedir, mas tinha medo da minha reação. Mas eu tomei a atitude e falei que queria fazer o exame. E ele aceitou, é claro, porque ele também queria saber. O exame deu negativo, nada de compatibilidade. Eu chorei horrores, clamei com minha mãe. E ela falou: ai, Bia, pediu perdão e disse que não sabia, que ela pensava, e me contou a história. E do jeito que ela me contou, até eu acreditava que era, se fosse eu. Ela então é ciclano. Fui atormentar o outro, que falou na bucha que não era. Mas eu atormentei e ele aceitou fazer um exame. Deu o quê? Negativo de novo, Brasil. Isso. E até hoje, eu não sei quem é. Mas isso não vem ao caso. O que acontece? Essa outra pessoa, a segunda, né, que deu negativo, eu cresci vendo ele nas ruas. E toda vez que ele passava, meu tio falava, alguma pessoa falava: leve teu pai. E ele virava a cara pra mim. Eu já julguei muito ele. Perdão, tá? Desculpa. Mas eu julguei, porque eu não sabia da verdade, eu era uma criança. Só que hoje eu entendo que ele sabia que ele não era. Então pra que ele ia ficar dando atenção pra uma pessoa que ele não era? Mas ele podia ter chegado na minha mãe e falado: olha, vamos resolver esse problema, né? Das pessoas tá falando que tua filha é minha, sendo que não é. Então vamos fazer um exame. Não, mas não, nem aí. Minha mãe também. Tá. Aí, Brasil, minha mãe fica falando pra mim que eu não preciso disso. Só que deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Eu não preciso. Porque graças a Deus eu tenho tudo. Na medida do possível, é claro, né? Tenho saúde, tenho meus filhos. Saúde. Mas é dentro de mim que tá gritando. Porque a curiosidade só aumentou. Cada vez que dava negativo, a curiosidade aumentava, mas aumenta. E dentro de mim tá uma coisa gritando: quero saber, quero saber, quero saber. E minha mãe tá falando: você vai caçar problema pra sua vida. Mas eu quero saber quem é. Praticamente todo mundo que não sabe quem é seu genitor quer saber quem é. Por quê? Só que agora eu entendi que essa pessoa não tem culpa. Que essa pessoa não me deve nada. Por quê? Porque nem a minha mãe sabia. Ela também se enganou. Ai, mas toda mulher tem que saber quem é o pai de seu filho. Gente, ela não é a primeira e nem será a última.
Eu nunca julguei minha mãe e nem vou julgar. Porque tem muitas mulheres que não sabem quem é o pai de seus filhos. Tem. Então, Brasil, quem somos nós pra falar alguma coisa? E se eu for contar pra vocês a história de vida da minha mãe, vocês vão entender como tudo isso aconteceu, mas isso não é um caso, a história é dela, eu tô contando a minha. Vou contar só um pouquinho da dela, porque eu não sou baú. Mas o que acontece? Minha mãe, quando ela era muito novinha, ela teve um amor, né? Um amor bem... que era amor mesmo. E ela não pôde viver esse amor. Tiraram dela isso, os irmãos dela. Não sei porquê, acho que preconceito, sei lá, gente. Não sei o que aconteceu, como tava lá, que eu não existia ainda. Eu só sei que ela se revoltou. E nessa revolta dela, ela achou que tava fazendo mal pros outros, se vingando, né? Ficando com um, ficando com o outro, tal. Ela tava fazendo mal só pra ela. Só ela que tá sofrendo as consequências. Porque é ela hoje que tá sendo cobrada. Porque querendo ou não, eu tô cobrando ela. E a gente somos 5 irmãos, ela tem 5 filhos, eu sou a mais velha. E ela tá todo dia falando pra mim, para com essa história de caçar quem é teu pai, tu vai caçar problema, não sei o quê. Porque teu pai é eu e a mãe, que é minha avó que me criou, mas junto com minha mãe, tá? Minha mãe nunca separou da minha avó. Sempre ali junto com a minha avó sempre ajudou ela. E eu cresci com minha avó e eu nunca pensei, gente, eu não sentia falta nenhuma. Porque eu cresci com minha avó falando, eu sou teu pai, a dar paz à tua mãe. Então eu pensava que eu não precisava de um genitor. E eu não preciso, só que a gente quer saber, é curiosidade, né? Eu nunca pensei que eu fosse atrás disso, mas os exames dando negativo só me trouxe curiosidade. Eu quero saber quem é. E tem outro na lista, tá, Brasil? Se eu vou fazer o DNA, eu não sei. E quando esses resultados saíram, me deixou muito triste, mexeu muito comigo. Eu senti uma coisa que eu nunca pensei que eu ia sentir, porque no fundo do meu coração eu queria que fosse a pessoa que minha mãe me levou lá. Eu queria que ele fosse meu pai. Eu gostava dele de verdade. Eu não vou mentir que eu dentro de mim eu ficava muito sentida, porque a gente não tinha aquele sentimento, aquele grude, aquela coisa. E eu pensava, mas é porque ele não me criou, é por isso que a gente não tem essa ligação. Mas não era isso, é porque a gente não tinha o mesmo sangue mesmo. E quando eu fiz esse exame, eu fiquei me perguntando, e agora, o que ele vai fazer com o meu quadro que tem na casa dele? Eu não sei se ele vai jogar fora. Agora isso já passou, né? Ele faz o que ele quiser. Mas eu sou muito grata, viu? Obrigada se você estiver assistindo esse vídeo. Porque você foi um dos responsáveis de eu estar aqui hoje. Primeiramente foi Deus que escreveu. Mas você fez parte dessa história. E se um dia eu puder retribuir, eu vou retribuir com o maior carinho da minha vida. Porque se tem uma coisa que eu tenho dentro de mim, é a gratidão. Tá? E a outra pessoa também, que o povo ficava falando que era meu pai, a partir do momento que deu negativo, eu libertei. Porque no fundo, eu ficava, tipo, com raiva, com sentimento ruim. Porque ele me via na rua e virava a cara pra mim. Mas ele tava virando a cara porque ele não era nada meu. Mas eu não sabia porque eu era apenas uma criança. Então foi falta de diálogo, né? Entre os adultos. E isso leva traumas pra vida de uma criança. Então o recado que eu tenho pra vocês que querem achar seu genitor, procura, gente. Não é vergonhoso, não. Procura. E tem mãe que fala assim, ai, que meu filho não precisa de pai, porque eu dou conta dessas que eu sou independente. Tem muitas vezes que é egoísmo, tá? Desculpa, mães, porque eu sei que tem muitos pais, tem muito genitor que nem chama de pai, não merece nem ver o seu filho. Mas, ai, não vai receber R$200 de pensão não, porque é pouco, eu não preciso. Mas a criança precisa, dá pra comprar uma fralda e um leite. Pode ser que seja uma humilhação, mas não é pra você, é pra criança. Porque, querendo ou não, quando cresce, vai procurar. E ele vai procurar, não adianta. Aí tem mãe que fica chateada, que eu criei, eu dei de tudo e agora ele quer saber da outra pessoa. E até xinga, que não pode falar os nomes, né? Mas é curiosidade que tem dentro da gente, não é culpa minha. Eu não tô fazendo isso pra machucar minha mãe. Eu não tô fazendo isso pra... Não, eu tô fazendo isso porque dentro de mim grita. Eu faço terapia, mas não é por causa disso, é por causa de outros problemas, outras coisas. Mas a pessoa da terapia fala pra mim, procure se você quer, é sua alma que tá gritando. Não é porque eu quero, porque eu não preciso, graças a Deus. Eu tenho minha casa, tenho meus filhos, tenho meu esposo, tenho meu trabalho. Eu gravo conteúdo pra internet, eu faço pessoas rirem. E eu me alegro com as pessoas, eu escuto as pessoas. Às vezes eu sou um pouco psicóloga aqui. Às vezes eu desabafo, eu mostro um pouco do meu dia a dia, eu mostro o meu trabalho aqui pra vocês. É por isso que eu tô trazendo essa história pra vocês. Que isso é só um pouco da minha história, é um capítulo da minha história. Porque a minha história é muito grande, eu já tenho 32 anos de idade, já passei por muitas coisas. Mas não pensem vocês que eu já dei trabalho pra minha mãe, porque eu nunca dei trabalho pra minha mãe. Eu sempre fui uma filha muito boa.
Às vezes eu me cobro, por quê? Porque se eu fosse tão boa, eu tava lá com ela, cuidando dela, com a minha avó, que eu falo, que me criou. E eu tô aqui, longe. Porém, eu vim pra longe pra tentar sobreviver, ter uma vida melhor. E tentar oferecer um pouco de melhoria pra eles lá, que é minha mãe e minha avó. Eu não dou nada pra elas, mas algumas coisas eu consigo. Porque eu não sou rica, né? Ainda, eu falo assim, que o banco não me liberou, assim, uma coisa, assim, que ainda estão, assim, meio cismado. Eu trabalho muito, meu esposo trabalha muito. E isso que eu tenho pra falar pra vocês. Então, é difícil falar sobre paternidade, porque são muitas histórias, né? A minha mãe teve 3 filhos que ela teve que criar praticamente só com a ajuda da minha avó. 2, né? Porque uma é outra história. Isso aí é outra história, eu não posso meter nas histórias da minha mãe. Eu quero contar aqui a minha história, um pouco da minha história pra vocês. Então essa é a história dos DNA, gente, tá? E foi isso. E tem outra pessoa na lista. Já falei, né? Não sei se eu vou fazer exame. Eu tô deixando Deus me falar, porque eu tô orando. Meu coração já tá bem tranquilo, tá? Não tô mais tribulada, aquela loucura, aquela coisa. Tô curiosa porque eu tô curiosa. É uma coisa esquisita, assim. A gente fica curiosa mesmo, quer saber quem é, tal. Mas hoje eu entendo que eu não fui abandonada. Como eu achava que eu tinha sido. Eu achava que eles não me queriam, me rejeitaram. E hoje eu descobri que eu não fui rejeitada. Porque a pessoa nem sabe que eu existo. Né? Então eu não fui rejeitada. Isso já me aliviou muito. Deus sabe tudo que ele faz. Eu fui acolhida, porque minha avó me criou com todo carinho. A minha mãe tava ali junto. Minha mãe não é aquele tipo de mãe de afeto, de abraço. A minha mãe é bem secona mesmo. E eu falo isso porque eu tô lá quando ela mesmo fala. E minha avó também. A minha avó agora que tá mais mole, porque eu abraço, eu beijo. Aí ela fala, a Beatriz gosta de abraço. Eu cresci sem gostar de abraço, mas agora eu gosto de abraço depois que eu tive a minha filha, que ela é bem carinhosa. E a gente vai mudando, vai se transformando, vai conhecendo novas pessoas, vai conhecendo novos lugares. Depois que eu vim pra internet eu me desenvolvi muito mais. E é isso, Brasil. Esse é um pouco da minha história, esse é os exames aí que eu fiz e vai dar certo. E se você também quer fazer, eu não sei se fulano é meu pai, eu não sei se fulano é meu filho, faz o DNA, gente, tá aí pra isso. Hoje a tecnologia tá bem avançada, então não fique na dúvida. Você que é mãe, eu tenho vergonha de falar pro meu filho que eu não sei quem é. Pra que essa vergonha? Por quê? A minha mãe chorou, ficou um dia sem comer, tava se sentindo a pior mãe do mundo porque não sabia quem era meu pai. Falei, para com isso. Acontece, né? A primeira nem será a última. Eu não tô procurando porque eu preciso, não. Eu só quero saber, é uma curiosidade, é uma coisa dentro da gente. Pra que essa vergonha, minha irmã? Tem um áudio aqui que eu mandei pra ela. Faz a lista e deixa o resto comigo. Não precisa ter vergonha disso, que só quem pode te julgar é Deus. Só Deus pode julgar. As pessoas julgam porque elas são intrometidas. As pessoas gostam de se meter na vida alheia, né? Mas só ele pode. Só a pessoa sabe o que ela passou. Só a minha mãe sabe o que ela passou, as coisas que ela fez. A gente faz muita coisa errada sem pensar. Eu, graças a Deus, não sou santa, tenho os meus defeitos. Mas eu não fiz assim essas coisas, não, porque nem tempo pra isso eu tive. Né? Eu só tive 2 relacionamentos durante toda a minha vida. Eu tenho 32 anos de idade. Agora eu tenho meus filhos. Amém, Jesus, obrigada. Nunca dei trabalho pra minha mãe, ela não tem nada que reclamar de mim. Eu é que reclamo dela às vezes. A minha mãe tem 48 anos, mas acha que tem 15, 18. Então eu tenho 30, acho que eu tenho 60, porque eu sou uma pessoa bem assim, não sei. Eu sou a conselheira da família, não quero ser terapeuta de ninguém, porque eu não tenho paciência mais. Mas é isso, gente. Essa é a história dos DNs pra vocês. E depois eu vou encontrar outras coisinhas, porque minha história é muito longa, é vários capítulos, eu tenho que escrever um livro, tá? Tenho que escrever um livro da minha história, babado, babadeiro. Cada coisa que vocês não imaginam que acontece só comigo. E é isso. Bye, bye. Beijo, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, comenta e compartilha, tá? E assim, eu queria achar um genitor assim que já tivesse filho, mas não que meu irmão me dá trabalho, não. Porque eu tenho um sonho de ter um irmão mais velho. Eu sou a mais velha da minha mãe. E é isso, bye bye. Beijo, se inscreva no canal e deixe o seu comentário para mais histórias. Tchau, obrigada.